Tempestades são ocorrências frequentes na natureza. Embora não o desejemos, tempestades, tornados e furacões acontecem, deixando sua passagem nas casas arruinadas, colheitas estragadas e vidas ao desabrigo. Assim como temos as tempestades naturais, também as temos espirituais, mentais e de relacionamento. Tentações, problemas e dificuldades vêm à nossa vida ameaçando deixar atrás de si um caminho de esperança despedaçadas, ambições não realizadas e expectativas não cumpridas. Estas tempestades que não convidamos chegam mais de uma vez em nossa vida cristã. E não há exceção. Todos nós passamos pelas tempestades da dificuldade. A Bíblia chama isso de o dia mau. Quando a vida é obscura pela nuvem negra que pressagia uma dificuldade, você, se não souber lidar com ela, poderá sofrer uma devastação terrível. Mas há uma solução. Mediante o exemplo e a atitude do apóstolo Paulo em Atos, podemos ser vencedores. Podemos alcançar a vitória. Por ter pregado o Evangelho de Cristo, Paulo viajava como um dos presos acorrentados em navio. Durante a viagem, Paulo e os presos foram colocados sob a custódia de um oficial romano chamado Júlio. Pararam em bons portos na ilha de Creta e aí permaneceram por vários dias. O tempo ficava cada vez pior e logo chegaria o inverno. Bons portos era um lugar aberto e inadequado para se passar o inverno. A maior parte da tripulação achava-se melhor seguir até Fenície e ali passar o inverno. Deram ouvidos à voz da razão humana e permitiram que ela os guiasse. Paulo escutou uma voz diferente, a voz de Deus. A esta altura, Paulo fez uma admoestação importante. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Atos 27. A tripulação, porém, ficou indiferente ao que Paulo dizia. Deram ouvidos à voz da razão e se encaminharam-se para o desastre. A Bíblia mostra claramente duas vozes em contraste que nos falam hoje. Uma vem dos altos e a outra encontra-se atada pelos limites terrenos. Quando você lê a Bíblia e vai à igreja e ouve a pregação da palavra de Deus, está ouvindo a voz que vem dos altos. Quando a pessoa entra no mundo temporal, é inundada com a voz da tentação terrena, a voz do mundo de Satanás. Assim como a tripulação do navio de Paulo foi forçada a tomar uma decisão, você também o é. E se não der ouvido à voz correta, resultados desfavoráveis serão inevitáveis. Muitos problemas difíceis parecem montanhas, grandes demais para serem resolvidos. Temos abundância de desenvolvimento tecnológico e científico, mas ainda nos faltam a sabedoria para tomar decisões sadias e viver vidas de sucesso. As palavras de Paulo foram certas nesta ocasião em particular. A Bíblia é verdade para todas as idades. Tem ela os recursos da sabedoria e conhecimento abundantes de Deus. Por meio da Bíblia, a voz que vem do alto fala claramente dando conselhos de sabedoria a todos os que passam por dificuldades. Contudo, muitos negligenciam a leitura da Bíblia. Ora, dizem, a Bíblia é um livro antigo. Não se aplica à situação atual. Sinto pena dessas pessoas. Seu conhecimento científico moderno e seu raciocínio jamais poderão substituir a sabedoria da palavra de Deus. Mediante o ensinamento bíblico, Deus claramente nos mostra como tomar nossas decisões diárias baseadas
em sua palavra infalível e não nas vozes falíveis da razão humana. De agora em diante, meus irmãos, quando você se deparar com um problema difícil, leia a palavra de Deus e medite nela. Vá a Deus em oração e ouça a sua voz, que o guiará para uma vida eterna de vida e amor. No princípio, parecia que ia ser uma viagem agradável. O tempo se apresentava perfeito, os presos comportavam-se bem e havia muita carga a bordo. Mas, ao penetrarem o mar Egeu, o tempo mudou abruptamente. Sobreveio-lhes uma tempestade carregada de fortes ventos. O navio, em meio ao furacão, foi jogado para mar alto e sacudido sem misericórdia. No dia seguinte da tempestade, eles usavam todos os meios para cingir o navio. Atos 27. No dia seguinte, a tempestade era tão forte e as ondas tão grandes que se acharam à mercê da sorte. Com certeza, começaram a lançar a carga ao mar. Com isso, pretendiam aliviar o navio. Este ato destruiu-lhes as esperanças de lucro. A essa altura, lutavam por suas vidas. No terceiro dia, a tempestade continuava e as ondas cresciam em tamanho e violência. Com último recurso, lançaram ao mar a armação do navio. Isso significa que já não tinha controle dele. A única coisa que podia fazer era esperar. Mas os ventos não diminuíram. O mar, encapelado, piorava cada vez mais. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Atos 27 e 20. Tal é a sorte da sabedoria humana, quando encontra a tormenta da dificuldade, o dia mau. Tenho pregado por mais de 20 anos e conheci muitas pessoas que passavam pelas tempestades da vida. Por algum tempo, tentam fazer como as pessoas do navio. Procuram sustentar seus lares, negócios e vidas pessoais por meio de sua própria sabedoria, determinação e experiências. Por algum tempo parece que vão conseguir. Entretanto, logo descobrem que sua sabedoria não pode controlar as situações. Então começam a aliviar seus barcos da vida, começam a desistir das suas esperanças, de seus lucros e até mesmo de suas posições. Isto, contudo, ainda não faz que seus barcos da vida cheguem a salvo ao porto. Depois que esgotam todas as esperanças, caem no desespero. Tornam-se conscientes dos confinamentos restritos de suas próprias capacidades. É então que muitos vão a Deus, pedindo-lhe ajuda. Quando tudo vai bem, nós, os seres humanos, parecemos fortes e autoconfiantes. Mas quando os tempestuosos ventos da dificuldade começam a soprar em nossa vida, a fé na sabedoria e tecnologia humanas enfraquece. Não podemos fazer frente às tempestades que entram em nosso viver. Devemos compreender nossas restrições. Devemos estar continuamente prontos a clamar a Deus e receber a ajuda e a sabedoria que vem do alto. Ao perder os passageiros e a tripulação a esperança, ficaram tristes e até perderam o apetite. A reação de Paulo, porém, foi diferente. Ele sabia como vencer as tempestades da vida. Em um trecho do discurso de Paulo a seus companheiros de viagem, encontramos 3 segredos importantes para superar as dificuldades. Ao contar aos companheiros a visita do anjo, Paulo primeiramente declarou: "O anjo de Deus de quem eu sou." Atos 27 e 23. Para os que pertencem a Deus, ele é a sua herança. Nós, os crentes, não devemos olhar para o mundo, dinheiro, fama ou engenhosidade humana. Nosso recurso vem de Deus. Ele é o nosso banco, nossa vida, nosso negócio e nosso êxito. Ao morrer na cruz,
Cristo não deixou nenhum bem tangível a seus seguidores. Não deixou terra, dinheiro nem posição, mas deixou a seus seguidores a mais valiosa de todas as heranças. Abriu o caminho para o relacionamento restaurado com nosso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra. Por meio de Jesus Cristo, Deus tornou-se nossa herança, nosso prêmio glorioso. Uma vez que Deus se torna nossa herança, já não precisamos recorrer ao mundo ou à engenhosidade humana procurando ajuda. Os recursos divinos tornam-se nossos. Pertencemos a Deus e nessa certeza cremos que Ele nos fará passar por qualquer dificuldade que enfrentamos. Li a história da esposa de certo pastor pobre. Seu marido tinha um trabalho de meio expediente enquanto principiava uma igreja pequena. A vida deles era cheia de pobreza. O salário mal conseguia chegar ao final do mês. Então o pastor perdeu o emprego. A igreja era tão pequena que o salário era limitado a uma oferta. As contas continuavam a empilhar-se e eles não tinham como pagá-las. Não sabiam o que fazer. A esposa teve de procurar emprego, mas o emprego que encontrou não cobria suas necessidades. Certo dia, em desespero, a esposa do pastor começou a ler a Bíblia. Seus olhos foram dar numa passagem do livro de Mateus que relata o incidente de Cafarnaum, quando os coletores de impostos se aproximaram-se de Pedro, perguntando-lhe se Cristo pagava o imposto do templo. Ao que ele imediatamente respondeu que sim. Chegando-se Pedro a Jesus, ele lhes perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu-lhe Pedro. Cristo então disse que eles deviam estar isentos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 7, do 25 ao 27. A esposa do pastor pobre ficou profundamente impressionada com esta passagem bíblica. A porção que particularmente falava a sua situação foi quando Cristo mostrou a Pedro a maneira de pagar os impostos, dizendo: por mim e por ti. Ela compreendeu que pertencia a Cristo e ele pertencia a ela. Sua vida e a vida de Cristo não eram duas, mas uma. Movida pela compreensão da certeza de pertencer, ela começou a chorar. Mais tarde mostrou a verdade desta passagem a seu marido, dizendo-lhe: vivemos com Cristo. Ele pode encontrar os recursos que hão de suprir nossas necessidades. Cheios de fé, começaram a orar juntos. Logo depois, Deus respondeu. O esposo encontrou um emprego maravilhoso. Puderam pagar todas as dívidas. Mais tarde, tornaram-se ministros pioneiros de sucesso e sua igreja cresceu muito. Por meio dessa experiência, a esposa do pastor descobriu que pertencia a Deus. A certeza desta compreensão produziu resultados poderosos. A despeito de ventos tempestuosos e esperanças perdidas, Paulo também sabia que pertencia a Deus. Os que não creem em Cristo não têm para onde se voltar quando as coisas estão em erro, quando as tempestades da vida ameaçam destruí-los e quando o mundo todo parece voltado contra eles, quando chega o dia mau. Mas nós, os crentes, sabemos que pertencemos a Deus, sabemos que Ele é a nossa herança e nossa proteção. Ainda que a terra toda se transforme em nosso inimigo, temos a rocha firme de Cristo, na qual nos firmar, pois pertencemos a Deus e Ele pertence a nós. Paulo também declarou: Deus a quem sirvo. Paulo deu-nos o exemplo do segundo segredo para vencer as dificuldades. Devemos lançar nossos cuidados sobre Cristo,
Filho do Deus imutável, que jamais trairá nossa confiança. Todos nós servimos a Deus ou aos nossos próprios desejos. Esses desejos, muitas vezes, são instrumentos propensos ao pecado, porção do mundo infame pela conveniência da traição. Muitos, quando jovens e fortes, servem ao mundo de seus próprios desejos. Pensam que este mundo continuará a apoiá-los, a dar-lhes a segurança do prazer pessoal. Mais cedo ou mais tarde, contudo, o mundo os trai. Sua juventude desaparece e tornam-se pessoas idosas, frágeis e trêmulas. Confie no dinheiro e ele lhe falhará. Confie em sua posição e a perderá. Confie no poder e ele o deixará. Confie na fama e ela o iludirá. Mas confie em Deus e ele jamais falhará. Cristo levou uma vida de serviço. Ele nasceu numa manjedoura em meio à pobreza, porque desejava ser amigo dos solitários. Por causa de nossos pecados, ele carregou a cruz. O próprio Deus abandonou a Cristo. Por um pouco de tempo, Jesus clamou da cruz: Meu Deus, por que me desamparaste? Ele desejava ser amigo do que tem o coração quebrantado. Jesus provou a morte e ressuscitou. Queria ser amigo dos que precisavam de vida e de paz eterna. Se Jesus for o seu Salvador, a mesma atitude de serviço encontra-se em você. Há de desejar servir a Deus. Ele deseja servi-lo. Ainda que você seja pobre, ainda que se sinta solitário, ainda que tenha um coração partido e ainda que você prove a morte, Deus jamais o deixará só. Ele permanece seu amigo em toda e qualquer experiência por que você passar. Paulo sabia disto. Embora passasse por uma forte tormenta, sabia que Jesus estava com ele. No meio da tragédia, Paulo podia pôr-se em pé e declarar que servia a Deus. E porque Paulo servia a Deus, ele enviou-lhe um anjo, um mensageiro divino, com a promessa de libertação. Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Atos 27, 24. Se você fielmente servir a Deus com seu dinheiro, seu tempo, sua vida e seus talentos, então quando as dificuldades chegarem, Deus enviará seu anjo a fim de ajudá-lo. Deus estará com você não apenas durante os dias bons, mas também quando você estiver passando pelas escuras tempestades da vida, o dia mau. Ainda que o mundo o abandone por completo, a confiança de Deus permanece eterna. Por meio de seu anjo, Deus deu uma promessa a Paulo. Ao declarar a Paulo sua fé em tal promessa, liberou um poder que a fez frutificar. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Atos 27, 25. O poder da promessa de Deus é o terceiro segredo que Paulo nos mostrou durante a tempestade. Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus não pode mentir, pois Ele é a verdade. Uma vez que Deus fale, a coisa será feita. Você pode, portanto, colocar sua fé completa na palavra de Deus, a Bíblia. Precisa ler a Bíblia continuamente e pedir que o Espírito Santo lhe mostre as promessas que Deus deseja aplicar às suas circunstâncias. Em toda situação, peça que o Espírito Santo tome uma promessa bíblica e a torne real para você. Uma vez que isto aconteça com você, terá o Deus Todo-Poderoso em quem depor sua confiança. Pode ser que você não veja mudanças imediatas, mas a promessa de Deus permanece verdadeira. Continue crendo em Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Um dos pastores assistentes de minha igreja descansou na promessa divina de prover-lhes as necessidades da vida e encontrou uma inusitada fonte de provisão. Quando os comunistas invadiram a Coreia do Sul,
tentaram destruir o cristianismo, matando 500 pastores e arrasando 2.000 igrejas. Muitos pastores tentaram escapar, mas o pastor que mencionei acima decidiu ficar, desejoso de continuar a cuidar da sua congregação. Durante o dia ele se escondia nas montanhas. À noite, voltava para a cidade a fim de exercer as atividades de pastor. Certo dia de inverno, porém, a neve era tão espessa que ele se perdeu. Procurou o caminho da cidade, mas não o encontrou. Chegada a noite, ele estava com frio, fome e exausto. Não conseguiu encontrar o caminho da cidade. Ajoelhando-se na neve, orou: Senhor Jesus, minha vida e morte dependem de ti. Coloca-me em tuas mãos. Creio em tua promessa de suster-me e preservar minha vida. A única coisa que posso fazer-me é deitar-me na neve e dormir. Por favor, cubra-me com teu manto protetor durante a noite. Ele adormeceu. Na manhã seguinte despertou, sentindo-se aquecido e confortável. Ao abrir os olhos, viu que uma enorme tigre dormira encostado nele a noite toda. O tigre começou a lamber-lhe o rosto, e ele não sentia medo algum, porque estava repleto do Espírito Santo e da promessa de Deus. O tigre parecia-lhe mais um gato de estimação. Embora enfrentasse perigosa tempestade, com o vento assobiando ao redor do navio, as ondas elevando-se a proporções montanhosas, o navio sendo jogado ao redor como um pequeno brinquedo, as pessoas a bordo sem esperanças. Ainda assim, Paulo permaneceu firme e declarou pertencer a Deus. Ainda assim, ele declarou servir a Deus. Ainda assim, afirmou sua confiança na promessa divina. Mediante essas 3 confissões de fé, segredos para vencer as tormentas da dificuldade, Paulo permaneceu firme. Que nós também tenhamos a segurança de permanecermos a Deus por meio da fé em Cristo. Se você não tiver certeza desse ato, é a pessoa mais infeliz de todas. Mude essa situação neste instante, convidando a Cristo como seu Salvador e a Deus para ser seu Pai. Sirvamos nós também a Deus. Se você colocou a confiança nas coisas do seu desejo terreno, saiba que elas desapontarão. Que Cristo seja seu Senhor e também seu Salvador. Ponha sua confiança no Deus eterno que nunca falhará. Coloquemos também nossa confiança na promessa de Deus. Leia a Bíblia regularmente e deixe que o Espírito Santo faça com que as promessas específicas tenham vida para você. Declare tais promessas com ousadia e passará pelas tormentas da dificuldade como Paulo, e todos ao seu redor serão levados a salvo até a praia. Em geral, as pessoas desanimam quando seus sonhos ambiciosos batem contra as muralhas das dificuldades e aparentemente se fragmentam. É claro que os incrédulos podem pensar e sentir-se dessa forma, mas os cristãos, os filhos de Deus, não devem reagir assim. Eles são diferentes. Para o crente, toda provação ou sofrimento carrega em si mesmo a semente da bênção. Não é preciso dizer que as pessoas não gostam do sofrimento, mas se você não perder de vista os seus sonhos, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o vale das provações, se você permitir e perseverar, apesar do desencorajamento que ameaça partilhe o coração, você descobrirá que as provações tornam-se um veículo mais rápido, capaz de conduzi-lo ao seu destino mais depressa. O sonho, o sofrimento e a bênção são 3 irmãos que sempre operam juntos.
verificamos esta verdade na vida de José. Vamos examinar a vida de José agora. Leiamos a respeito dos 2 sonhos de José em Gênesis 37, do 5 ao 11. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-no seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Os irmãos de José passaram a interpretá-lo mal por causa desses sonhos. De fato, odiavam-no cada vez mais com o passar do tempo, e se sentiam cada vez mais invejosos contra ele. Chegado o verão, seus irmãos foram para o campo, a fim de alimentar os rebanhos de seu pai. Um dia Jacó chamou José e lhe pediu que fosse ao campo verificar se seus irmãos estavam trabalhando corretamente no pastoreio dos rebanhos. E assim, José saiu à procura de seus irmãos. O problema começou aqui. Em geral, quando surge um homem de grandes sonhos e altas ambições, ele é odiado pelas pessoas medíocres ou destituídas de ideais. Lendo Gênesis 37, do 18 ao 20, vemos que foi isso que aconteceu na vida de José. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Aqueles moços julgaram que poderiam conspirar contra José e destruir não só a ele mesmo, mas a seus sonhos também. É sempre tolice lutar contra os sonhos e visões dados por Deus, visto que jamais podem ser destruídos. Em geral, tão logo você começa a ter sonhos, a perseguição e o sofrimento lhe sobrevém. Em nossos dias, mediante a imprensa, estamos ouvindo constantemente a respeito do petróleo de Yong-2, mas ao ler a história do petróleo coreano, você encontra um homem chamado Chun Sun-Yub. Este cidadão trabalhou com afinco durante mais de 17 anos a fim de descobrir petróleo. Todos julgavam ser ele um louco, alguém que houvesse perdido o juízo. Mas apesar da perseguição da parte de seus parentes e amigos íntimos, e apesar da ridicularização proveniente de todas as pessoas, ele nunca desistiu do seu trabalho nesses 17 anos. Ele lutou contra o governo durante mais de 7 anos, até que, por fim, o governo resolveu atender às suas solicitações e enviou oficialmente alguns homens para escavarem o solo à procura de petróleo. Finalmente, em novembro ou dezembro do ano passado, os técnicos descobriram petróleo. Como você vê, qualquer pessoa que começa a trabalhar por causa de um sonho ou de uma visão
será mal interpretada e poderá até sofrer perseguições. Hoje, por causa da persistência desse homem, a Coreia poderá tornar-se rapidamente um país produtor de petróleo. Deuteronômio 33:19 diz o seguinte: os dois convidarão os povos ao monte e ali oferecerão ofertas de justiça, sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Que são esses tesouros escondidos na areia? É o ouro preto, o petróleo. Você conhece as promessas bíblicas, segundo as quais, se nos reunirmos e chamarmos as pessoas de todas as partes do mundo e produzirmos os sacrifícios da justiça, que significa a preparação do Evangelho de Jesus Cristo e a adoração a Deus, o Senhor nos concederá o poder e a bênção de sugar as riquezas do mar e da areia. Portanto, se nós realmente prosseguirmos em bendizer ao Senhor e em servi-lo, ele abrirá a porta para o povo coreano, o qual será capaz de desenvolver sua indústria petroleira na Coreia e promover o Evangelho de Jesus Cristo. E tenho certeza que Deus vai abençoar-nos ao longo desta linha, desde que mantenhamos nossa fé nele. Lembre-se de que quando o sofrimento chega, ele sempre se torna o veículo dos nossos sonhos. Se não tivéssemos sonhos, o sofrimento viria só para destruir-nos, mas desde que mantenhamos nossos sonhos ferventes em nossa alma, o sofrimento se torna o veículo transportador e realizador de nossos sonhos. Vamos examinar de novo a vida de José. José foi amarrado pelos seus irmãos e atirado no fundo de um poço seco. Removeram-lhe as roupas e o rapaz ficou nu. Logo depois, uns comerciantes medianitas passaram por ali. E os irmãos se uniram e planejaram vendê-lo aos medianitas. Então venderam José por 20 moedas de prata. Os comerciantes medianitas levaram o rapaz ao Egito, que ali chegou como escravo, nu, mas ainda crendo nos seus sonhos. Por que Deus atribuiu a José sonhos tão extraordinários? Saiba que o maior dom que uma pessoa pode auferir são seus sonhos. Foi por isso que nosso Deus concedeu a José tão grandiosos sonhos. Muitas pessoas só pensam em José como aquele moço traído e vendido pelos seus irmãos aos egípcios. Hoje, porém, com olhos ungidos, podemos ver que foi Deus quem enviou José ao Egito. Embora o rapaz estivesse nu, seus sonhos se materializaram mediante as provações e os sofrimentos. Se você tem um sonho, não tenha medo dos sofrimentos. Esses sofrimentos são um veículo certo que o conduzirão ao seu elevado destino. Quando sobrevierem provas e sofrimentos, louve a Deus e dê graças a Ele por essas aflições. Elas são o disfarce usado pelos anjos de Deus para as bênçãos. Vamos examinar as provas de José. Quando ele desceu ao Egito, foi imediatamente vendido como escravo a Potifar, capitão da guarda, um oficial do rei do Egito. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, mas veremos que José usou o veículo da escravidão no Egito para que seu sonho se cumprisse. Trabalhando na casa de Potifar, Deus abençoou José. Tudo quanto José tocava obtinha pleno sucesso. Potifar notou isso e deu a José plenos poderes, de tal modo que, em essência, o moço passou a gerenciar todos os negócios de Potifar, sendo responsabilizado por todos os servos da casa. O problema surgiu quando a mulher de Potifar lançou seus olhares cheios de luxúria sobre José e pediu-lhe que se deitasse com ela. José recusou todos os convites da mulher.
Um dia, quando José se dirigiu à casa de Potifar, a fim de trabalhar, não havia ninguém na casa além da mulher. De súbito, ela atirou-se sobre José, segurou-o pelas vestes e exigiu que ele se deitasse com ela. Assustado, José fugiu dela, mas a mulher agarrou sua roupa, que ficou presa em suas mãos. Deste modo, foi que se iniciou a provação de José. Ele foi falsamente acusado de fazer propostas sexuais ilícitas à mulher de Potifar. Tendo José fugido da casa, a mulher pôs-se a gritar e muitas pessoas foram ver o que havia acontecido. Disse a mulher: "Vejam o que esse escravo hebreu aprontou. Meu marido comprou esse escravo hebreu para trabalhar em nossa casa, mas ele tentou humilhar-me, não havendo ninguém em casa. Quando eu gritei, ele fugiu, mas eu agarrei sua túnica. Vejam, aqui está a roupa dele." Depois de ver a túnica de José nas mãos da mulher, ninguém poderia negar o crime. José não tinha como defender-se e por isso foi preso e encarcerado. De novo, José foi obrigado a trafegar no veículo da falsa acusação. Mas esse mesmo veículo levou José para mais perto do cumprimento de seus sonhos. Muitas pessoas poderiam afirmar que José vivia uma vida cheia de problemas e infelicidades. Mas, na verdade, quando olhamos a vida desse moço à luz da revelação do Espírito Santo, verificamos que, ao longo de todos os seus sofrimentos, ele caminhava na direção do cumprimento de seu mais elevado destino. Agora ele ficou bem mais perto da vitória. Em terceiro lugar, José foi colocado numa prisão destinada aos prisioneiros do faraó. Ali José fez amizade com o copeiro e o padeiro do rei. Ambos estavam presos por terem ofendido ao faraó. E na prisão, Deus abençoou José de forma tão maravilhosa que o carcereiro entregou todas as chaves a José. Ele também obteve permissão para servir ao copeiro e ao padeiro de Faraó. Um dia, José aproximou-se daqueles dois oficiais reais e viu que eles apresentavam uma expressão facial muito infeliz. Quando José perguntou-lhes a razão de tanta tristeza, o copeiro do rei lhe falou a respeito de um sonho que tivera. Em meu sonho havia uma videira diante de mim e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. José imediatamente lhe explicou o sonho. Isso significa que dentro de 3 dias você será recolocado em sua antiga posição e você voltará a servir ao faraó com um copo. Ouvindo isso, o padeiro encheu-se de alegria, porque ele também havia tido um sonho quase igual ao do copeiro, pelo que narrou a José seu sonho. 3 cestos de pão estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Disse-lhe José: dentro de 3 dias você será enforcado. Você ficará pendurado pelo pescoço em um madeiro, de modo que as aves do céu virá beliscar-lhes as carnes. De fato, dentro de 3 dias chegou o aniversário do faraó, e tudo aconteceu exatamente como no sonho que José havia interpretado. Quando o copeiro se livrou da prisão, José lhe pediu que explicasse sua situação ao faraó, de modo que ele se livrasse também daquela prisão.
pois fora falsamente acusado. Mas durante um período superior a 2 anos, o copeiro esqueceu-se completamente de José. Sim, outra vez, José foi obrigado a viajar no veículo da paciência, até que o rei o chamasse para explicar o sonho que tivera. Essa oportunidade chegou a José no dia em que o faraó teve um sonho que o deixou muito perturbado. O sonho dele está registrado em Gênesis 41, do 1 ao 16. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas, subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. As vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, tinha sido um sonho. Faraó chamou todos os magos e adivinhos do Egito e lhes pediu que interpretassem o sonho, mas ninguém o conseguiu. Por essa época, o copeiro lembrou-se de sua experiência de 2 anos antes e disse ao rei acerca de José, o escravo hebreu pertencente a Potifar. O rei ordenou que José fosse removido de imediato da prisão e levado à sua presença. Foi assim que José, solto e envergando trajes novos, foi levado a Faraó. Diante do rei, José lhe interpretou os sonhos. As Escrituras registram esse fato em Gênesis 41, do 25 ao 36. Então disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó, agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Quando José explicou esta verdade, Faraó sentiu-se muitíssimo alegre e tremendamente impressionado com a sabedoria do rapaz. Então ele nomeou José, o 2º governante do Egito. Como você vê, todas aquelas provações e sofrimentos porque José passou
foram veículos através dos quais, passo a passo, o filho de Jacó chegou ao lugar em que, por fim, foi nomeado governador do Egito, logo abaixo do faraó. Se você tiver um sonho e o perseguir com paciência e fé, você jamais terá medo do sofrimento, das provações, das dificuldades, porque esse sonho se tornará realidade à medida que você cavalgar os sofrimentos, provações e dificuldades. Quando as tribulações surgem em suas vidas, muitas pessoas gemem, gritam, choram e oram a noite toda, pedindo a Deus que as liberte dessas dificuldades. Outras pessoas, tendo experiência sobre os relacionamentos com o Senhor, não reagem dessa maneira. Em vez disso, louvam ao Senhor e a Ele agradecem, porque o sofrimento carrega consigo a semente da bênção do Senhor. Se alguém persistir na luta contra as dificuldades e provações, cada sofrimento, por fim, se transformará numa grandiosa bênção. Amém? Vamos examinar a atitude de José. Jacó e todos os seus filhos desceram ao Egito para morar lá. Após a morte de Jacó, os filhos ficaram com medo que José se aproveitasse disso para vingar-se deles. Foi quando José chamou todos os seus irmãos e lhes disse: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Observe a confissão de fé de José. Disse ele: Vós pretendestes fazer o mal, mas Deus o transformou em bem. Sim, se você tiver fé em Deus e se você fixar em seu sonho, ainda que as circunstâncias todas pareçam estar contra você, Deus pode intervir e fazer que tudo isso trabalhe para seu bem. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nele confiam. José manteve uma atitude sadia em todas as suas provações. Ele sabia que Deus queria fazer-lhe o bem, porque tinha a visão de Deus e o sonho de Deus em seu coração. Foi por essa razão que ele não se sentiu desencorajado, desanimado e em sofrimentos. Quando traído pelos seus próprios irmãos e exilado no Egito, à tenra idade de 17 anos, José não desanimou, porque sabia que Deus transformaria tudo aquilo em bênçãos para a sua vida. Ao ser caluniado na casa de Potifar e lançado numa prisão, não se deixou desanimar, porque sabia que o veículo do sofrimento o conduziria a seu maravilhoso destino. Então lembre-se, cada sofrimento e cada provação tem sementes ocultas de bênçãos, quando você os recebe com louvor. Não se atemorize diante de fracassos temporários, nem de derrotas aparentes. Apenas persevere em seus sonhos e visões, e logo você descobrirá que tais dificuldades se tornam bênçãos. As bênçãos estão disfarçadas em provações, pois acabarão conduzindo você ao sucesso. Vamos meditar na vida de José e nas grandes vitórias que o Senhor lhe deu mediante o sofrimento. Não sucumbamos diante das circunstâncias adversas, mas mantenhamos nossa fé. Acreditemos em Deus, tanto quanto o dia de amanhã, quanto ao dia de hoje e sempre. Glória a Deus! Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que quando nós liberarmos os vídeos, a palavra de Deus, você seja notificado em nome de Jesus. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Amém? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Deus te abençoe.